Então agora finalmente já vimos muito sobre atributo, vários atributos ali na tag MG, nas tags input, nas tags A. E agora a gente vai entrar aí mais a fundo para entender o que de fato é um atributo. Qual é a finalidade de ter um atributo ali naquele elemento HTML? Então, gente, é importante entender o seguinte: nós vamos repetir os atributos várias vezes. Você não vai criar atributos novos para cada situação que você estiver fazendo. Nós precisamos usar muitas vezes atributos repetidos, só que com comportamentos diferentes. Os atributos eles permitem que a gente manipule os elementos para que eles se comportem de maneira diferente dependendo do cenário que a gente for aplicá-los. Então vamos pensar aqui, eu coloquei um atributo A nesse exemplo nosso aqui. E a gente vai entender alguns atributos que são assim os mais utilizados. Qual a funcionalidade deles, o que eles provocam ali de mudança no elemento e por que a gente tem que usar esses elementos. Beleza? Vamos lá então. Eu tenho aqui o atributo A, eu quebrei a linha para cada atributo para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte: esse elemento A, ele é exatamente isso aqui. Não muda nada do que a gente já viu até agora. É a tag A, seguida de. Deixa eu ver por que não está abrindo. Deixa eu recarregar essa tela aqui. Ok. A tag A, seguida do atributo href. Lembra que a gente conversou que esse atributo aqui ele não pode faltar, senão o link não funciona. Vou colocar uma tralha aqui. Fazer uma quebra de linha. Duas, na verdade. Deixar separadinho para ficar mais fácil de visualizar. Então eu tenho o link 2 e o link 1. Vejam. É o mesmo elemento. Né? É a tag A, não tem como fugir. Se eu vou fazer um link, eu preciso usar a tag A. Ah, mas um link manda para o Google e o outro link vai mandar para outro lugar. Então, veja bem, eu tenho um link que manda para o Terra, e eu tenho um link que manda para o Google. O mesmo elemento, a tag A. O atributo diz para esse elemento que se clicar no link 2, ele vai para um determinado endereço. Se ele clicar no outro link, ele vai para outro. Então é o mesmo elemento e eu uso os atributos para manipular o comportamento desse elemento. Vamos lá então. O que acontece? O title. O title é um atributo que quando você passa o mouse em cima, ele mostra um texto relacionado àquele elemento. O title ele pode ser utilizado em qualquer elemento que ele é um atributo global. Então, você pode utilizar ele, por exemplo, aqui, o title acesse o site do Google. Aqui, acesse o site do Terra. Então, eu tenho um atributo, o mesmo atributo, só que o conteúdo é diferente. Eu vou informar algo diferente, uma forma de configurar esse elemento para que ele tenha um comportamento personalizado dependendo de onde eu vou colocá-lo. Bom, beleza. Então, acho que ficou claro essa questão desses atributos. Quero falar sobre outros dois atributos que são muito importantes. São esses dois aqui. Esse atributo target aqui, e com esse valor blank, é sempre assim, atributo valor, entre aspas, tá? Então, eu tenho aqui o target, aqui está como blank. O que ele vai fazer? Quando eu clicar no link, ele vai abrir numa nova janela, numa nova aba do navegador. Se eu deixar, se eu não utilizar esse atributo, se eu não atribuir, não fizer nenhuma sinalização sobre ele aqui,
que vai acontecer? Ele vai abrir na mesma janela. Vai sobrecarregar o que já estava acessado. Isso acontece, é interessante, para páginas externas, para você abrir numa nova aba, quando você está fazendo um link para um determinado site, um determinado conteúdo que está fora do seu endereço principal. Então, você abre uma nova janela para que o usuário não saia da sua janela do seu site. Então, por padrão, ele abre em cima da mesma janela. Ele sobrecarrega o que já tinha carregado, já estava carregado. Se você coloca o target blank, ele vai abrir uma nova aba, ok? E aí, nesse caso aqui, esse atributo é específico da tag A, que ela é o link, né? Ok. Eu tenho dois outros atributos aqui que são muito importantes e eles vão servir muito para a gente para os próximos módulos, né? Para quando a gente entrar no CSS. Que é o ID. O ID, ele é um identificador daquele elemento. O ID, ele é único. Imagina que eu tenho essa tag A e eu coloco link Google. Eu não posso ter nenhum outro link Google dentro do mesmo documento. Se eu tiver, vai dar algum erro. O navegador ele pode até carregar, você pode até conseguir navegar, mas se você tiver alguma manipulação em JavaScript ou CSS, você vai acabar tendo problema porque isso vai gerar algum erro no navegador. Então, o atributo ID ele é único, ok? Certinho até agora? O atributo class ele é um atributo que ele pode se repetir, tá? Então, por exemplo, eu tenho vários botões que são azuis, né? Botão azul, que é do... Eu tenho uma configuração, um layout, onde dentro do meu layout, eu fui lá no CSS e disse que tem vários botões que são azul e é padrão. Padrão no meu site. Você pode olhar assim, os sites normalmente eles trabalham com um padrão, assim, não é um botão roxo, um botão azul, né? Você bota lá, para submeter um formulário, todos os botões são verdes, por exemplo. Então segue um padrão. Como que eu consigo levar essas configurações para vários elementos? Né? Eu utilizo a classe. Então, por exemplo, eu tenho a classe azul aqui, botão azul, eu posso simplesmente vir aqui e dizer botão azul. E aí o que vai acontecer? Todas as configurações de CSS que foram atribuídas para essa classe vão ser replicadas onde tiver esses elementos. Eu vou te mostrar um exemplo. Apesar da gente não ter visto nada de CSS ainda, só para ficar claro. Ok. Vamos lá então, deixa eu tirar essa classe daqui. Agora, tudo que é botão azul tá com background azul, certo? Se eu tirar essa classe daqui, o botão vai assumir a configuração padrão dele. Por quê? Porque eu não tenho nada identificando esse botão e dizendo que ele tem que ser azul. Ou que ele tem que ter alguma outra configuração. Entendeu? Então, as classes servem para você criar padrões ou elementos que vão sofrer com os comportamentos padronizados. Né? Eu tenho um comportamento que vai ser utilizado por vários botões. Né? Por exemplo, eu tenho algumas caixinhas no meu layout, algumas colunas de notícia, por exemplo, e sempre que o usuário, o visitante do site passar o mouse por cima, ela vai ficar com background cinza, por exemplo. São várias. Né? Eu tenho seis colunas assim, seis caixinhas assim. Eu não vou fazer uma configuração para cada elemento. Eu vou dizer que a classe, né, eu vou botar uma classe, vou falar assim, classe background azul, por exemplo. Background cinza. E aí eu vou lá no CSS e digo que todos os elementos que tiverem aquela classe vão receber aquela configuração.
Então, tudo que tiver no meu site vai receber aquela configuração. Então, os atributos, eles funcionam dessa forma. A gente utiliza os atributos para poder repetir os elementos e criar comportamentos distintos ou até comportamentos padrão para um grupo de elementos. Ficou claro? Até a próxima.